nessa noite, por essa oportunidade, Pai, de poder te conhecer um pouquinho mais, de conhecer, Senhor, sobre o seu caráter, como você pensa, e qual a sua vontade, Senhor, para a nossa vida. Pai, que não andemos enganados, Senhor. Não há tempo de mais andarmos enganados. Não te conhecer é andar enganado, porque vamos andar de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos achômetros, achando que estamos fazendo sua vontade, mas verdadeiramente não. Verdadeiramente estamos perdendo tempo. Obrigado, Pai, pela tua unção que nos ensina, Espírito Santo, Espírito da verdade, que nos ensina em todas as coisas. Você é bem-vindo nessa noite, você é bem-vindo nesse lugar. Flua, Pai, através de nossas vidas, em nós, através de mim, através das palavras inspiradas, que são dignas de toda a sua aceitação. Obrigado, Espírito Santo, porque você me ajude a falar como convém, que os olhos do entendimento dos meus irmãos sejam abertos, que eles estejam com suas mentes alertas, com seus corações abertos para receber da palavra, para que possa verdadeiramente haver transformação. Eu sei que a sua vontade, Pai, é se revelar a nós. Você não é mais um mistério, você já se revelou a nós. Obrigado, Pai, porque não seremos confundidos, mas seremos, Pai, uma igreja poderosa, uma igreja triunfante nesse tempo, Senhor. Em todos os lugares aonde nós andarmos, Pai, revelaremos o teu caráter. Eu creio, Pai, e declaro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Vocês são massa. Obrigado, queridos. Boa noite, queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Sakai. Eu tenho 43 anos, eu sei que não parece, tá? Mas eu tenho essa idade. E essa semana a gente teve um trabalho em outra igreja, fazendo um trabalho de aulas demonstrativas, sobre o caráter de Deus, inclusive. E o pastor Francisco, ele fez um pedido para que, hoje não será uma aula, mas a gente tocará no assunto relacionado ao caráter de Deus. Amém? Então, eu queria que você tivesse com o coração bem aberto, amém, para receber da unção, da inspiração que vem dele, né, e vai fluir, eu creio, através da minha vida. E quantos corações desejosos, a expectativa que você tiver no coração é aquela que você vai receber. Amém? Quando a gente fala sobre caráter, a primeira coisa que quem fez o rema, ou quem irá fazer o rema, vai passar exatamente por esse ponto. Não existe na Bíblia nenhum versículo ou algo que fala assim que Deus, ele provando a sua existência, através de um meio natural. Deus simplesmente existe. Nós podemos concluir a sua existência através das coisas criadas, amém? E ele nos deu algo muito importante, que é a fé. Em Hebreus 11, versículo 6, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima dele, primeiro crê que ele existe, e ele se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ele nos deu uma ferramenta, que é a fé, algo para que nós possamos acreditar, ter meios de chegar a ele. E eu, compartilhando com alguns amigos, né, com as pessoas que estavam ouvindo, eu creio que hoje, sobre a existência de Deus, sobre o caráter, quando você fala de Deus, existem aqueles que não creem. Tem pessoas que creem que chegaram aqui através de uma explosão, ou aqueles que creem que vieram através de uma microbactéria, enfim, alguma coisa assim. Mas, particularmente, eu acredito que exige de você muito mais fé para acreditar que você veio a partir de uma explosão, ou você veio de uma bactéria, do que que você veio de um Criador. Amém? Para mim é muito mais fácil dizer que teve um Criador. Né? E quando a gente olha para um feto, para um bebê, quando uma mulher está grávida, ou até mesmo, a gente estava ontem em uma confraternização, e o Carlinhos estava mostrando a variedade de cores e tipos de pássaros que existem. Né? Se você olhar os tipos de flores que existem, aquelas que ficam com aqueles detalhezinhos pendurados e não caem, quanta perfeição nos detalhes. Deus, ele se manifesta disso, mas cabe a nós reconhecer isso. E ele nos deu a fé. Amém? Aleluia. Eu vou começar falando um pouquinho sobre definição de caráter. Firmeza de vontade, constância, estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. Deus é estável na forma como ele age e reage. Feitio moral, índole, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa ou um povo. A respeito de caráter, se eu perguntar uma definição, ou se eu perguntar quem que você acha que é uma pessoa de caráter, cada um vai ter uma concepção. E eu creio que a respeito de Deus funciona da mesma forma. Cada um de nós tivemos
uma experiência, uma vivência, fomos ensinados de uma forma e acreditamos que Deus age e reage de uma certa forma. Vamos ver aqui no nosso meio, vamos ter várias definições, talvez. Nós temos aqui uma pessoa em comum que ela de verdade acredita. Se ela cair no chão, foi Deus que derrubou ela para ela aprender alguma coisa. Amém? É o que ela entende. Ela já chega assim, o que eu estou errando? Me mostra o que eu estou errada. Ela não considera que talvez ela não foi cuidadosa e escorregou apenas. Amém? Tudo ela atribui como uma obra de Deus. E isso é um perigo, porque quando você não conhece o caráter de Deus, você começa a reproduzir essas informações e talvez, aquele que te ouça vai falar, puxa, falam que Deus é tão bom, mas Deus é desse jeito aí, eu acho que eu não quero não para a minha vida. Por isso que é importante eu conhecer com quem eu caminho, com quem eu ando, para falar verdadeiramente o que é. E eu tenho convicção, ela é uma pessoa que ama o Senhor, de coração, quer fazer a sua vontade, mas compreende dessa forma. E a forma de nós conhecermos é o quê? Através da palavra. Aquilo que eu quero reproduzir, aquilo que eu conheço dele é aquilo que eu vou reproduzir. Isso vale uma reflexão para nós. O que hoje eu entendo como obras do Senhor, como obras de Deus? Tem um grupo de irmãos que você pergunta para ele, você está fazendo a vontade de Deus? Ele falou, estou fazendo a vontade de Deus sim. Por que você... Me fala um motivo pelo qual você acha que você está fazendo a vontade de Deus. Porque quando eu faço a vontade de Deus, o diabo se levanta contra a minha vida. E ele tem se levantado. Aí você vai para um outro grupo de irmãos e fala assim, você tem feito a vontade de Deus? Ele falou, tenho. Porque quando você faz a vontade de Deus, não tem diabo que se levante. Aí, vamos pensar, você faz a vontade de Deus quando o diabo levanta ou quando ele não se levanta? Muitos de nós concluímos que fazemos a vontade de Deus pelos resultados e não pelos princípios. Você pode estar passando por alguma situação, pode estar com a água na canela, mas não importa. Você não abandona a sua posição porque você sabe que tem uma convicção que você foi chamado para aquilo e está fazendo a vontade dele e você está alinhado com esse caráter. Não é pelos resultados. A condição não determina quem você é. Mas o seu conhecimento determina quem você é e aonde você vai chegar. Isso é muito importante. Muito importante você ter consciência disso. Saber quem você é. Claro, ninguém aqui é alienado para saber se está fazendo alguma coisa errada ou não. Para nós, falando para nós, não precisa de revelação se a gente está fazendo algo errado ou não, ou deixando de fazer. Amém? Para isso nós devemos buscar ajuda, devemos buscar ajustes, é necessário para crescimento. Mas, de novo, uma situação que você esteja passando não determina quem você é. Amém? Aleluia. Vamos começar um pouquinho. Se eu preciso conhecer o caráter de Deus, é verdade que Ele quer que eu conheça. Ou pelo menos deve ser. Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12. Segunda Coríntios 3, no capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler essa palavra na versão da Bíblia Viva, ok? Diz o seguinte, portanto, se o velho sistema para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. Já que sabemos que esta nova glória nunca acabará, podemos pregar com grande ousadia. E não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto para que os israelitas não pudessem ver a glória desaparecer. Não só o rosto de Moisés estava coberto com um véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos. Ainda agora, quando a Escritura é lida, parece que os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro das Escrituras. Porque este véu de compreensão defeituosa só pode ser removido por meio da crença em Cristo. Até hoje mesmo, quando eles leem os escritos de Moisés, seus corações estão obscurecidos e eles pensam que para ser salvo o caminho é a obediência aos 10 mandamentos. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, então o véu é tirado.
O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida, e onde Ele está, aí há liberdade. Amém? Existe aqui esse trecho falando sobre a questão de um véu. Amém? Toda vez que nós pensamos, ou eu pensava a princípio num véu, pensa numa imagem de um véu, cada um vai pensar em alguma coisa. E talvez a figura mais próxima que a gente pode pensar é aquele véu de noiva, né? Aquele que você põe à frente, que esconde um pouquinho o rosto da mulher enquanto ela está entrando na igreja. Mas esse véu aqui que ele está falando é exatamente aquele que estava em Levítico, no Velho Testamento, quando existia um véu que separava o santo lugar do santo dos santos, aonde anualmente o sacerdote tinha que entrar lá, onde ele apresentava o sacrifício e o perdão dos pecados acontecia naquele tempo, e era um momento muito esperado. E esse véu era feito por um tecido bem grosso, amém? Ele tampava exatamente todo o espaço do templo, para que eles não pudessem ver aquele lugar. Realmente era um lugar muito santo, um lugar muito reservado. Aqui, exatamente esse contexto. E quando você lembra em Mateus 27, 51, você pode anotar e quiser ver depois, lá conta exatamente do momento em que Jesus ele está na cruz do Calvário, ele fala, está consumado, e você lembra que o véu do templo se rasgou. O fato dele ter destacado, a Bíblia ter destacado esse ponto, porque realmente foi muito relevante. Porque senão ela não teria destacado. Aconteceram várias coisas e o véu rasgar foi. E pensando, o véu era algo bem grosso. Ele era alto. E todos nós sabemos que o véu foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, nenhum tipo de intervenção humana. Um desejo ou um anseio do Senhor em falar, olha, chegou a minha hora de me revelar aos meus filhos. Não era por mãos humanas, alguém que pudesse rasgar aquilo de uma forma natural. Foi de cima para baixo. A Bíblia é específica em dizer isso. E quem estava aqui na conferência com o Jânio explicou isso muito bem. Amém? E isso verdadeiramente foi assim, olha, eu quero rasgar toda a separação que eu tenho com os meus filhos, agora eles vão me conhecer de verdade. Agora é o contrário, eu quero realmente conhecê-lo, porque ele já fez algumas coisas que a gente vai estudar essa noite aqui, mas qual é a nossa vontade, o nosso desejo de verdadeiramente conhecê-lo? De conhecer o seu caráter. Antes, na antiga aliança, não era possível, mas hoje ele é totalmente revelado. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías 59, no versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Enquanto você abre, essa aqui é uma declaração de Isaías, no Antigo Testamento, que fala exatamente do comportamento do povo. E quando você tem a mente obscurecida e a mente cativa, você não tem a redenção, a possibilidade de ter o Espírito Santo e ter a mudança, eles andavam errados. Aqui diz o seguinte, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém aqui clame pela justiça, e ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Versículo 20. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se te apartarão dela. Nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora, para todo sempre, diz o Senhor. Amém? Eu queria voltar aqui um pouquinho, e esse aqui era o comportamento desse povo nessa aliança. Mas hoje, depois que já sabemos que o Redentor veio, e não combina mais conosco fazer algumas coisas, como estão aqui, que ele destaca. Por exemplo, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Pessoas com sangue de pessoas nas mãos porque não liberam perdão. O perdão é algo que faz parte do caráter de Deus, que Ele quer que nós andemos em amor e andemos em perdão. Se a gente, assim, eu não consigo, consegue, basta querer. Vai ter que pôr força, vai ter que ter esforço. Mas não ande com o sangue de ninguém sobre as suas mãos. Amém? Ele fala que os vossos dedos, eu pensei rapidamente nas redes sociais.
Os nossos dedos hoje estão muito rápidos para digitar, para teclar. Todo tipo de coisa, falando mal de pessoas, postando tudo que é tipo de coisas que não provém, meninices, que não demonstram o caráter de Deus. Você tem uma foto, uma imagem estampada da palavra, um lindo versículo e várias coisas que estão fora, desalinhadas com o caráter. Os vossos dedos contaminados, seja no Facebook, seja no WhatsApp, tenhamos sabedoria na hora de postarmos, de digitarmos alguma coisa. Você está expressando o caráter de alguém, que é o do seu pai. De nós será cobrado muito mais. Daqueles que são da igreja, tudo isso é cobrado muito mais. E por isso é necessário mais responsabilidade. Não importa se você merecia ou não merecia. Importa que é a sua imagem que está ficando ali. Ou melhor, a imagem daquele que você crê. E fala que você ama, que você serve. Amém? Os vossos lábios falam mentiras. Queridos, mentira é algo que não combina mais conosco também. No primeiro ano do Rema, eu ouvi, e eu gosto de lembrar dessa história porque ela me edifica muito. Foi até a minha professora de aliança de sangue que ensinou na época, e ela falou que tinha um certo missionário ou evangelista que ele decidiu entrar num seminário para estudar. E ali ele estava junto com várias pessoas, e ele era uma pessoa que era dedicada, e ele ficava ali dentro do seu quarto, estudando, orando, querendo aprender. E os outros colegas ficavam incomodados com aquela atitude dele, que ele não saía por nada de lá. Então eles armaram um plano. Olha, vamos inventar uma coisa aqui, só para tirar ele do quarto. E ali ele chegou e falaram assim, chegaram correndo lá, bateram assim, irmão fulano, tem uma vaca voando lá no pátio. Vem cá ver. E ele pegou rapidamente, saiu do quarto e foi até o pátio. Quando ele olhou para o lado, ele estava mundo, quá, rindo dele. Como você, um homem tão inteligente, foi acreditar que existe uma vaca voando no pátio? E ele disse assim para ele, para mim é muito mais fácil acreditar que existe uma vaca voando no prédio do que um crente mentindo para mim. Amém? É necessário a gente ter firmeza de caráter e não desviar nossa palavra. Mentir não combina mais com o caráter de Deus e não combina mais conosco. Que seja necessário você ver uma vaca voando, porque você está acreditando na palavra de alguém, do que se falar assim, ela está mentindo. Não existe meia-verdade com o Senhor. Amém? E a vossa língua profere maldade, que se fala contenda entre irmãos. Abra comigo em Provérbios 6,16, por favor. Provérbios 6, versículo 16. Obrigado, Senhor. Diz o seguinte, 6 coisas que o Senhor aborrece, e a sétima, a última, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Tudo isso aqui nós falamos naquele contexto de Isaías. Era tudo que o povo praticava, é aquilo que o Senhor aborrecia. E por último, o que semeia contenda entre irmãos, isso o Senhor abomina. E a coisa que hoje acontece muito mais, contato com pessoas gera atrito, geram diferenças. Somos diferentes, graças a Deus. Amém? Mas existe um aspecto, e Satanás ele usa dessa fraqueza, ou dessa falta de conhecimento, para que as pessoas usem de liberdade para falar, eu não errei tanto assim. E ela levanta contenda, faz contenda. Não faz parte mais do caráter daqueles que servem ao Senhor, de ter contenda com pessoas. Pessoas que são um mau testemunho aonde trabalham. Pessoas que às vezes saem de empresas que é até difícil indicar, porque a referência, o legado que deixa é tão ruim. Acontece. Cuidar da sua imagem e refletir um caráter é plantar para o seu futuro. Porque só dessa forma, quem vai endossar
um caráter. Eu estava conversando com um jovem lá na empresa, esses dias, falando exatamente sobre as aulas de caráter com ele, e eu dei exatamente esse exemplo. Quem você indicaria para uma vaga super importante aqui? Ele falou assim, eu conheço algumas pessoas, mas pensando em duas pessoas, uma que é muito boa, mas ela tem um caráter questionável, ou uma que tem um grande potencial, mas é mais ou menos, mas é totalmente confiável. Qual é a primeira que você indica? Ele falou, como eu estou endossando, é a minha palavra que eu estou colocando em jogo, eu indicaria aquele que é com menor potencial, mas eu falaria, olha, isso aqui você pode confiar plenamente. Quem quer uma pessoa que não seja fiel do seu lado? Ninguém. Todo mundo vai escolher a fiel. Aquela que não faz divisão, não faz contenda, que não fala mal. Está crescendo, ela pode errar, amém, mas você vê na intenção de coração, na índole, que ela teve uma falha, mas ela logo se ajusta. Não faz parte do seu caráter. Nós precisamos tratar essas coisas. É necessário, é urgente tratar essas coisas. Eu vejo no trabalho o quanto para eles é tão importante ter alguém de confiança, alguém que eles podem confiar. E às vezes é difícil de achar. E aqueles que têm a raiz do Redentor dentro, o sangue de Jesus, deveriam ser os primeiros a serem escolhidos para isso. Você não precisa dizer crente porque tem caráter, mas assim, olha, nosso caráter desse só pode ser crente. Deveria ser assim. Mas hoje é confundido isso. Hoje é distorcido isso. Fala que vai fazer e não faz. Seu amém, seu sim seja sim, o seu não seja não. Dê satisfações. Faz parte do caráter de Deus. Se perguntar aqui, quem quer que Deus se atrase para alguma coisa que você precisa, ninguém vai levantar a mão. Eu não preciso continuar, dá para entender o resto. Né? A gente não quer. Obrigado, Senhor, porque teve para a gente conhecer o caráter do Senhor, a gente precisa se aproximar dele. Amém? Eu lembrei a gente, em dezembro, nós fizemos um passeio e que nós entramos no lugar onde tinham baleias, um show de baleias, né? E quando você entra no estádio, nas primeiras cadeiras, assim, ou nas 3 primeiras, se eu me lembro, tinha uma placa dizendo assim, olha, se você sentar aqui até esse lugar, é certeza que você vai se molhar. Né? Então, se você não quiser se molhar, você senta daqui para cima, porque a água não chega, porque as baleias vêm e jogam água no povo. Né? Então, aí você pondera, assim, olha, está calor, não está? Estou indo aqui de manhã, vou passar o dia inteiro molhado, eu vou me seco, ou tenho uma muda de roupa, você vai preparado. Amém? Então, nós não estávamos preparados para uma troca de roupa, não quisemos, então subimos um pouquinho mais para cima, sentamos numa área em que era possível ver claramente todo o show, todo o espetáculo, sem se molhar. O problema é que hoje, né, trazendo para a nossa vida real, aqui na igreja, muitos querem sentar numa posição confortável em que eu consigo assistir ao espetáculo, mas eu não preciso me molhar. Eu não preciso conhecer tanto. Amém? É o desejo de Deus que nós o conheçamos. Lá, num show, eu podia fazer uma escolha, mas aqui eu quero ficar encharcado, irmão. Eu quero ficar molhado, irmão. Mergulhado, mas é uma escolha. É uma escolha minha e sua fazer isso. Amém? É um tempo, e fazer o rema, como é libertador, queridos. Como abre a sua mente, como você começa a entender a palavra. É um tempo que você reserva para o seu crescimento. É salvação para a sua vida. Ah, mas são 2 anos. São 2 anos que você evitar psicólogo na frente. Ou você prefere ficar passando a vida caindo, pensando errado. Mas se vem para cá, para a aula, receba, estuda, irmão. Coma as informações. Aqueles que já são formados, acesse o conteúdo da Luminai. Dá para você assistir todas as aulas de novo. Não é por falta de oportunidade que a gente não cresce, que a gente não conhece. É a vontade de Deus que nós cresçamos e conheçamos.
a Ele, cada vez mais. E você está com vontade? Deus, Ele quer ter comunhão conosco. E aqueles que ouviram uma ministração recente do Edilson Lira, eu fui abençoado demais. E tem uma questão em relação à comunhão, ele falou bem assim, eu só vou reproduzir, amém? Ele disse o seguinte, hoje, quando a gente pensa em comunhão, vamos ter um momento de comunhão, todo mundo já pensa o quê? Em comida, né? Quem vai trazer o quê? Vamos comer o quê? Vamos fazer o quê? Amém? Mas ele falou assim, comunhão é quando uma parte, algo de mim, começa a fazer parte de você. Deus, Ele não tem comida para te dar. Vamos comer, Pai, junto aqui. Não, Ele quer alguma coisa dele ali, que é tão preciosa, filho, eu quero injetar isso em você. Para que você conheça do meu caráter. Para que você conheça quem eu sou. Para que você pare de pensar errado. Para que você me reproduza de uma forma como eu sou verdadeiramente. Amém? Deus, Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Aleluia. Hoje nós temos uma mente muito democrática. Vivemos num país democrático. Temos liberdade de expressão. E usamos isso em todos os lugares. E achamos que Deus é assim. Mas Ele não é. Ele tem seus princípios e Ele não abre mão deles. Simples assim. Mas a nossa mente democrática, ela não acredita tanto naquilo que está escrito. E mais uma coisa que me chamou a atenção, a gente estava agora em outro show, de uns golfinhos, e lá na cerca, onde tem um vidro, onde dá para você ver, é transparente, dá para você ver a ação dos golfinhos embaixo, tem uma parte de metal, mais ou menos assim, só que maior, escrito assim, don't touch, quer dizer, não toque. Se você olhar a estrutura, não existe nenhuma razão pela qual exista aquele cartazinho. Em todas, deve ter uns 15 ou 20, mais ou menos, em todas as circunstâncias. Don't touch, don't touch, don't touch. A nossa mente democrática pensa assim, será que precisa mesmo desse papelzinho aqui? Né? E dá até vontade de tocar. Por que não pode? Mas aí passou um americano com uma criança. A criança veio pulando assim, ele, don't touch. It's right, don't touch. Fala assim, está escrito, não toca. Ele nem quis pensar, uma criança que vai tocar não vai fazer nada. Ele não. Ele disse, olha, não toca. Está escrito aqui, ó, não é para tocar. E a gente arrisca a palavra de Deus, acho que não é bem assim. Acha que deve ter uma interpretação diferente. Está dizendo para não tocar? Não toca. Está dizendo para não fazer? Não faz. Está falando para congregar? Congrega. Está falando para orar? Ora. Aquele que escreveu sabe por que escreveu. E mais, Deus é uma pessoa de caráter. Porque uma pessoa de caráter é quando você fala assim, olha, pode confiar na minha palavra. Melhor, pode escrever o que eu estou falando. Pode escrever o que eu estou falando, que eu vou fazer. Ele fez isso com a palavra dele. Pode escrever o que eu estou falando. Ele inspirou homens para escrever a Bíblia para a gente conferir. Filho, confira. Siga esses exemplos. E você vai ser bem sucedido. Você vai conhecer o meu caráter. Mas queremos ficar assistindo o show de longe. Queremos ser tocados por algumas gotas de água, de bênção. E estamos contentes. E quando não acontece, uma chuvinha, esse lance de crente, de igreja, não sei não. Não é muito bom. Acho que fui enganado. Nós resistimos. Quantas vezes a Adriana aqui mesmo, minha amada esposa maravilhosa, falou sobre a oração de terça-feira. Amém? E para muitos é um esforço pensar, tem que vir aqui na terça-feira. Mas como a oração é importante, queridos? Vou contar hoje o que aconteceu em casa. Hoje nós estávamos no almoço e teve uma votação lá. A Adri fez assim, né? Olha, nossa, o papai fazia bolo antes, sempre, né? Agora parou. Quem vota no papai hoje para fazer um bolo? Aí
Toda meninada. Perdi. Aí, amém. Tudo bem, né? Vamos lá fazer um bolo. Aí, escolheram, a Esther escolheu chocolate, a Sofia queria de cenoura, mas pelo tempo ficava mais fácil fazer um de chocolate. Então, é de Deus, viu, irmãos? Você que é homem, quiser fazer um bolo para sua família, não caia a sua mão, você pode aprender, é bênção também. Amém? E ali, enquanto eu separava os ingredientes, né, o chocolate, o leite, a farinha, o fermento, o óleo, via ali toda a receita, como seguir. E eu fiquei pensando, isso daqui tudo é um bolo. Amém? E eu comecei a fazer uma analogia com as situações da nossa vida. Talvez cada ingrediente, se você pensa, se aquilo tudo que você separa, o chocolate, os ovos, fermento, farinha, tudo isso faz parte do bolo, amém? Coma cada um dos ingredientes separados, já que é bolo, come a farinha, come o ovo. O açúcar é que você vai se enjoar, mas o chocolate também vai ser bem. Talvez cada uma desses ingredientes representem uma área da sua vida que você quer rompimento, mas assim você não está tão bem isso aqui, mas tudo bem, é como um chocolate, você dá para engolir. E tem outras coisas que você não, as coisas, tipo, a forma como ela está, a farinha do jeito que ela está, o ovo do jeito que ela está, o fermento, não dá para engolir mais. Eu não aguento mais. Aí o Senhor foi ministrando no meu coração. Aí você mistura aquilo, bate tudo no liquidificador ou na batedeira, fica tudo homogêneo. Aí, aquilo ali é bolo. Não está pronto, mas é bolo. E em alguns casos, quem era pequeno falava, mãe, dá o resto aí da panela só para eu ficar. Não sei se é da época de alguns, o meu era, a minha mãe fazia, e aquela panelona assim, mãe, dá aqui que eu vou limpar, né? Ficava como se fosse lavado. Mas aquilo ainda não é o bolo. Mas quando você põe no fogo, aquecido a 180 graus, quando você pega essas situações que você não sabe como fazer, você pega elas todas juntas e começa. Você põe no fogo. No final, tem gosto de bolo. No final, tem gosto de bolo. Só que a gente prefere, às vezes, comer os ingredientes separados. Para que orar? Para que congregar? Enquanto alguns estão comendo bolo, você está só apenas nos ingredientes. Amém? Vocês nunca mais vão comer bolo do mesmo jeito. A gente pensa de nós além do que deve. Pensar além do que deve é dizer isso aqui é muito bom para ser verdade. É bom e é verdade. É você doutrinar a maneira de pensar. Romanos 12, a gente está cansado não. A gente fala muitas vezes aqui, Paulo fala, rogo-vos, pois irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conversando com meu irmão Samico esses dias, ele falou que o verbo experimentar tem uma conotação de provar. Transforma sua mente para você provar de mim. Prova de mim. Deus nem precisaria disso, mas em 2 lugares que a gente lembrou. Em Malaquias 3:10, quando você dizima, prova de mim. Fazei prova de mim. Queridos, eu vou falar algumas vezes hoje do Rema, porque o Rema verdadeiramente mudou a nossa história. A minha e a da minha família, você não tenha dúvida. Rapidamente, quando nós decidimos fazer o Rema,
em 2012, a gente tinha umas continhas para pagar, algo em torno de mais de 100 mil. A gente tinha uma loja que não deu certo, devíamos muito, muito, muito. Mas o desejo de fazer, irmãos, era imenso, era grande. Porque eu sabia que eu ia conhecer a palavra ia trazer libertação. Eu ia conhecer a Deus, Ele ia ter direções. Graças a Deus hoje, porque muitas vezes temos pessoas que mantêm, ou mantêm pessoas. Naquela época a gente não teve. Então a gente teve que escolher, vamos usar o nosso limite. Não aconselho ninguém a fazer isso, a não ser que você tenha ousadia para isso. E durante todo o primeiro ano, nós, dentro de um saco furado, irmão, entrar mais numa conta não era um problema. Mas nós pagamos todo o primeiro ano, ali. Mas eu tive uma matéria, queridos, como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu comecei a aprender a discernir a voz. Parecia que nada estava acontecendo. Parecia que nada estava acontecendo. Mas eu não abandonei a minha posição. Nós não abandonamos a nossa posição. Um casal andando em concordância. Se você tem família e tem um casal, os dois precisam estar em concordância, de acordo com tudo que vocês fazem. O pastor já disse muitas vezes, né, do marido não ser cabeção, mas ser o cabeça. E quando você tem uma vida como essa, queridos, de querer conhecer a Deus verdadeiramente, sabe, de buscar em conhecê-lo, não há dificuldade nenhuma da sua esposa querer andar do seu lado em submissão. É uma palavra que muitas vezes, principalmente as mulheres, retorcem um pouco. Porque quando você conhecer o papel do homem aqui e ele cumprir, não vai ter nenhum problema nessa outra parte. O problema é que existe um desequilíbrio nisso. Quando os dois fizerem o papel corretamente, os dois são abençoados. Quando os dois, ou um dos dois, decide não cumprir o seu papel, não há acordo. Parece que a divisão é a melhor coisa, e não é. Senão Deus ele escreveria aqui, que seria. E eu lembro que nesse período, em outubro desse mesmo ano, o pastor Francisco falou, vamos vir aqui todo dia em mês de outubro, 31 dias de outubro para orar, 7 da manhã? Toma aí, pastor. 31 dias. Orando. Aprendendo a ouvir a voz. Até que um dia uma informação chegou. Finaliza seu negócio. Eu não tinha convicção. Eu sou um pouco duro para mudar de direção. Eu preciso ter muita certeza. E Deus conhece a nossa estrutura. E naquele dia, eu tomei a decisão. Vamos fechar. Falei com ela, de acordo. E Deus me deu 2 instruções. Liga para uma pessoa. Para um amigo. E eu liguei para esse meu amigo. E aí, se eu ficar, eu vou falar muita coisa. Mas, a partir daí, a nossa vida mudou. Ele me indicou para uma pessoa, um irmão em Cristo, que falou, preciso de uma pessoa que nem você. Uma ligação. Que Deus me deu um nome da pessoa. E olha que eu não conheço pouca gente. Que tinha uma vaga em aberto, de acordo com o meu perfil. E aí, foram 2 anos para que tudo fosse findado. Os 100 e poucos mil fossem liquidados. Mas eu fui, Pai, me ajuda, agora guiado pelo Espírito Santo. Como eu devo negociar, como eu devo fazer? E hoje, graças a Deus, a gente continua com os mesmos princípios. Crendo na multiplicação. Eu creio na palavra que veio aqui. Como foi o ano passado de transbordar. Eu quero andar cheio, queridos. Eu não tenho tempo. Eu uso o horário do meu almoço, por exemplo. 4 dias, pelo menos, do almoço. Eu sento numa cadeirinha no fundo de um restaurante lá, abro a minha Bíblia e começo a estudar um assunto. A vontade de conhecer, a vontade de crescer. Porque traz salvação primeiro para a minha vida, para a vida da minha família e para aqueles que eu toco também. Você aprender mais de Deus. O rema, a gente fala que o rema transforma vidas. Eu vou fazer uma vírgula. O rema, com as verdades praticadas, mudam vidas. Porque se você sentar aqui apenas para
passar o tempo, os 2 anos, não vai acontecer nada. E talvez você seja algum que vai fazer um vídeo, olha, eu fiz o rema e não mudou nada na minha vida. Muda. Muda, irmãos. Abram comigo em 2 Coríntios 3, versículo 15. Na verdade, eu já pedi para vocês abrirem esse versículo, né? É que desculpa, me perdoem. Eu queria ler esse versículo e essa passagem na Bíblia, a mensagem. Só preste atenção comigo, se você tiver, você pode acompanhar. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco, tudo acontece às claras. Deveria acontecer às claras. Quando você conhece o caráter de Deus, você tem a intimidade com o Espírito Santo, você tem a comunhão, tudo tem que acontecer às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que aos poucos ia morrendo, e eles não perceberam. Não foram capazes de perceber na época e não percebem até agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, eles nada veem. Somente Cristo pode tirar o véu, a fim de que eles possam por si mesmos que não há nada lá. No entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus removeu o véu e lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, e não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. A nossa face brilha com o brilho de sua face. Nós somos transfigurados como Messias e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Conhecer o caráter de Deus é se tornar como Ele. Refletir a sua face. A gente fala muito sobre uma criança, ela às vezes tem um comportamento e fala, nossa, igualzinho o pai. Aí faz outra coisa, nossa, igualzinho a mãe. Para nós, além disso, nossa, igualzinho a Deus. Vixe, igualzinho ao pai, meu Deus. Imagem e semelhança. Ele já nos deu essa condição, agora a gente precisa avançar em querer. Não é falta de capacidade, não é falta de condição. Porque Ele não faz acepção de pessoas, mas eu preciso desejar. A nossa educação, muitas vezes, eu não vou olhar, mas muitas pessoas não gostam de ler. Mas Deus fez a Bíblia escrita. Ah, eu gosto de ouvir. Amém. Mas sabe como a mente às vezes distorce? Existe uma bênção na leitura. Ler livros, queridos. O rema é um tempo que você vai ficar sentado aqui, mas esteja conectado. Porque, por experiência agora, como você tem que se preparar, queridos. É muita responsabilidade. E agora eu louvo a Deus pela vida desses professores. Eu honro a vida desses professores. Mas não tem como sair do mesmo jeito. Aquele que ensina e aquele que recebe verdadeiramente de coração, não tem como permanecer do mesmo jeito. Mas eu sempre coloco mais as minhas condições. Gere primeiro o desejo no seu coração. Ele é capaz de satisfazer todas elas. Mas por causa das condições eu nem gero a vontade. Aí fica difícil. Abra comigo em Atos 17:30. Eu vou citar esse versículo porque existe às vezes um engano relacionado a isso. Ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância, da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O contexto que Paulo está aqui, ele está lá junto em Atenas, onde tinham várias estátuas com seus nomes, e tinha uma dedicada a um Deus desconhecido. Ele aproveita aquela oportunidade para falar de Jesus Cristo. Amém? Não sei quantos lembram, mas se vocês não lembram, eu convido vocês a lerem. E aqui ele cita exatamente, ora, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele pregou Jesus Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, aceitá-lo como Senhor da sua vida, e aquela pregação que nós já conhecemos. Amém? E aqui um ponto, muitas pessoas acham que a condição de vida que elas estão hoje
é porque elas erraram muito no passado. E Deus deve estar de muito mal, e aos pouquinhos Ele está perdoando, e quem sabe um dia, até o fim da velhice dela, ela vai ter algum benefício. Não. Deus, Ele levou todos os pecados na cruz do Calvário. Isso é um engano. Quantas pessoas que andam machucadas assim, mas você não sabe, irmão, o que eu fiz. Eu nem quero saber, porque tudo que você fez, qualquer coisa que seja, está debaixo de pecado, já foi perdoado na cruz do Calvário. Amém? Isso é um ponto. O outro ponto é aqueles que dizem assim, bom, se Deus não leva em consideração o tempo da minha ignorância, então é melhor não saber, né? Se eu ficar sabendo das coisas, eu vou ter que corrigir, então é melhor ficar ignorante, já que Ele não leva em conta o tempo da minha ignorância, né, como diriam, errado. Amém? Isso é mente cauterizada. Eu não consigo imaginar alguém que pensa assim. Amém? Mas existe esse tipo de pensamento. E vai usar contra Deus. Ó Deus, você escreveu aqui, que você não levava em consideração. Eu nem sabia disso. Sabia. Hoje somos indesculpáveis, querido. De saber o que é certo, o que é errado. Se você tem o Espírito Santo, vem aquele freio, vem aquela coisa assim. Aí você fala assim, Espírito Santo, fica um pouquinho de lado aqui, e você vai lá e mete o pé por sua livre e espontânea vontade. E depois vem o quê? Constrangimento, arrependimento. E você sabe todo o produto disso. E Ele quer te poupar disso. Ele quer me poupar disso. Ele fala assim, você já errou tantas vezes nesse mesmo ponto. Você já sabe o resultado. Freie agora. Aí a carne, você vai ficar por baixo? Aí o Espírito diz, vai, para sair por cima. Você é maior do que isso. Mas chamou seu pai de coxinha, sua mãe de empadinha, e daí? Eles são? Não, acabou. Isso é antigo, viu? É de pequenininho. Quando os meninos queriam arrumar confusão com o outro, aí chamou seu pai de empadinha, sua mãe de coxinha. Quê? E aí já saía a briga. Amém. Não ser meninos. Deus, Ele não quer que nós andemos como meninos, sendo levado por todo vento de doutrina, ora crendo, ora não crendo. Isso é danoso, isso faz você sofrer. Não é bênção. Às vezes você olha para si mesmo e fala assim, puxa, irmão, tudo isso é verdade. Mas não existe às vezes força. Procura ajuda. Procura ajuda. Não precisa sofrer sozinho. Porque hoje, infelizmente, não existem muitas pessoas confiáveis. Nós devemos ser as pessoas de maior confiança. Mas às vezes as histórias fluem através das nossas vidas. E você destrói mais outra. Se alguém lhe confiar algo, pedir segredo, guarde, queridos, guarde. Porque ela está confiando em você e você tem um caráter de Deus. Ele vai te dar sabedoria. Mas eu só compartilhei para orar. Mas se ele pediu para não falar, não fala. Abram comigo João 1:10, por favor. Por favor. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Você não é o mundo, então você precisa conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que quiserem, quantos quiserem recebê-lo, ele deu o poder. O poder aqui quer dizer o direito. Não sou eu que estou me chamando de filho, ele que te quis colocar como filho dele. Ponto final. De serem feitos, de começar a ser, de ser reconhecidos como filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, vontade do homem, mas de Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo, para a gente reforçar esse assunto,
em Mateus 4, versículo 1. A gente vai ler aqui, de novo, uma passagem que é bastante conhecida, mas que eu acho que sempre quando a gente lembra dela, ela nos abençoa, simplesmente entendendo qual é o propósito dela. Mateus 4:1 diz o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Certamente você já leu, ou quem congrega já há um tempo, já conhece essa passagem. Eu já falei aqui isso numa outra oportunidade, algumas pessoas não estavam aqui, por isso eu vou repetir, porque eu entendo que ela é muito importante. Ela é um dos fundamentos do caráter de Deus. Amém? Jesus, nesse momento, ele estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Era natural ele ter fome? Era. Aí fala que o tentador chega até ele, pergunta se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Tudo que o tentador me leva a fazer é me tentar para que eu peque, para que eu erre o alvo. Qual era o pecado de Jesus ter fome ou de transformar aquilo em pão? Para matar a fome dele. Só que aqui existe a astúcia da pergunta. Ele não perguntou: Jesus, se você está com fome, transforma essas pedras em pães. Ele mudou o assunto. Ele falou assim: se você é filho, transforma essas pedras em pães. Ou seja, em outras palavras, como que você é filho de Deus e está passando fome? Você acha que essa pergunta não chega hoje? Como você é filho e está passando por essa necessidade? E você para pensar: nossa, será que eu sou filho mesmo? Te põe para pensar. Jesus rapidamente: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos comigo no versículo 17 do capítulo 3. Há 40 dias atrás, Jesus recebeu uma palavra: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus ouviu uma palavra: você é meu filho. Passou 40 dias. Pensa numa palavra que você recebeu 40 dias atrás. Se eu não me engano, cai num domingo. Jesus teve que analisar onde ele estava sendo tentado. Foi a palavra que meu pai me falou. Aí ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que meu pai falou para mim lá atrás, que eu sou um filho que eu tenho prazer. Eu posso estar passando por qualquer situação, isso não me tira a posição de filho. Nunca se deixe enganar, porque o dia que você deixar de pensar que você é filho, você já não crê que tem mais o Espírito Santo. Você já não crê que você é mais amado, em que ele tem prazer em você. De novo, quando eu comecei, nenhuma condição determina quem você é. Você é filho e ponto final. E isso precisa estar muito, muito dentro de você, como verdade, como rema. A condição não determina quem eu sou. Mas quem eu sou e quem eu estou me tornando vai determinar a minha condição. Aonde eu vou chegar. Isso é algo construído. E naquele momento depois, ele usa a palavra a favor dele. Então, jogue-se desse lugar. Seus anjos darão ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que te guardem. Ele falou: não tentará o Senhor. E depois ele tentou exatamente na soberba da vida: eu te ofereço tudo aqui, tudo para dar para você, porque foi me dado. Você acha que não seremos tentados nas mesmas áreas? Tudo para roubar uma posição de filho. As 3 perguntas dele: se você é filho, se você é filho e se você é filho. Se a Bíblia destacou é porque isso realmente é muito importante. Porque algumas pessoas deixam: será que eu acho que vou aceitar de novo a Jesus para ser filho de novo? Porque lá na outra igreja, acho que não aceitei tanto assim. Amém? Você pode falar assim: eu sou filho de Deus, em quem meu Pai tem prazer.
além de você declarar isso, que você deseje de coração espelhar isso. Pai, eu vou te conhecer mais, para que eu fique mais parecido com você. Para que Deus, na sua grandiosidade, fale, aquele lá é meu filho. Filhão. Quantos pais não têm orgulho, às vezes, de falar assim, isso aqui é meu filho. É? Por que não sermos esses filhos? Mas é uma decisão. E eu creio, tenho convicção, que o Rema ele produz isso. É uma das formas. Só o Rema, não, continue congregando. Culto é culto, aula é aula. Quanto mais impactado, quanto mais ligado você está, quanto mais em comunhão, mais aquilo te afeta. Conhecereis a verdade, João 8 vezes 4. Quanto é 8 vezes 4? 32, né? João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertação não vai acontecendo. Deus, ele é a sua proteção, querido. Eu gosto quando o salmista Davi, ele chega, não lembro se foi Davi que escreveu o Salmo 91, né? Não lembro. Salmo 91, amém? Existe uma discussão se foi Moisés, se foi Davi, eu não lembro agora. Mas ele com tanta ousadia, esse salmista, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Tu me livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, me cobre com as suas penas e sob as suas asas eu estou seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, mas cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, e com os meus olhos eu contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Aleluia! Porque eu me apeguei ao Senhor com amor. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, mas aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para que me guardem em todos os seus caminhos. Eles me sustentaram em suas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque a ti me apeguei com amor. Eu lhe invocarei e você me responderá. No dia da minha angústia você estará comigo. Você me livrará e me glorificará, me saciará com longos dias de vida, e eu vou conhecer a cada dia da sua salvação. Deus, ele é a sua proteção. Deus, ele é a minha proteção. Conhecê-lo quem ele é. Essa é a minha oração para mim. Pai, obrigado, porque eu habito no seu esconderijo. E eu descanso. Eu estou conhecendo cada vez o caráter do meu Pai. Meu tempo está terminando aqui. Eu tinha outras coisas para falar com vocês. Mas, eu creio que aquilo que já foi compartilhado, se você assumir no seu coração a vontade, o desejo de mudar, de novo eu vou falar do Rema. Não estou ganhando nada com isso, irmão. Na verdade, meu pai, talvez ele me galardoe depois. Você falou tanto, e tantas pessoas fizeram, olha, eu vou acreditar na sua conta. Amém, mas eu não estou fazendo por isso, porque isso verdadeiramente mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família. E eu continuo ouvindo as mesmas verdades. Para que nada roube isso. E o desejo de aprender, o desejo de conhecer. Paulo aí ora aos Efésios, para que eles cresçam num pleno conhecimento do Senhor. Para que eles tenham os olhos de entendimento abertos. Para que cada um tenha o discernimento da razão do seu chamamento. Cada um aqui nasceu com um propósito. Enquanto você não descobrir o propósito da sua vida, você não vai ser feliz. Sua esposa, filhos, carros, casas, família, e aí não vão preencher esse espaço. Mas quando você estiver no lugar certo, Ele vai te mostrar e vai te dizer, vai formar você até esse lugar. Você vai falar, nossa, eu nasci com um propósito. Nasceu. Você nasceu com um propósito. Amém? Aleluia. Tudo bem?
Está todo mundo olhando para mim? Aqui eu já finalizei. Vou tomar 5 minutinhos. Eu queria que você ficasse de pé, só. Gli, você me ajuda? Esse momento é só uma reflexão, queridos. Para que eu e você possamos sondar o nosso coração, sondar as nossas motivações. Eu creio que nós somos terras férteis, onde a palavra é plantada e a semente não vai morrer, mas ela vai frutificar, vai produzir seus frutos. E haverá colheita. Quem estiver do seu lado será tocado pelos frutos da sua vida. Porque acho que a pior coisa, irmãos, é você olhar para trás e ver que não teve frutificação, não teve mudança. A sua vida permanece a mesma. Ano após ano, a mesma coisa. Isso tem que gerar em você indignação. Indignação. Não será mais assim. Alguns vão para o extremo, vão se autoflagelar. Deus não quer isso de você. Ele só quer que você o conheça. Aqueles que já estão matriculados, peguem com força. Busquem ajuda. Não estou entendendo muito bem isso. Não fiquem sem saber. Ele é toda a fonte de conhecimento. Ele é uma fonte inesgotável. Você pode fechar seus olhos? Paizinho, papaizinho, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Pela sua palavra que foi inspirada, digna, Senhor, de nossa aceitação. Obrigado, Pai, porque eu creio, Pai. Existe algo aqui no meu espírito, que muitas pessoas, Senhor, receberam do Teu Espírito, da verdade, que o seu desejo, Senhor, é em se revelar. Dê sonhos a eles, Pai, visões, experiências contigo, Senhor, no secreto, para que cada um possa crescer, Pai, na unidade da fé, conhecer quem você é. E aí todo engano que eles ouvirem, eles vão em amor, mostrar a sua verdadeira face. Você é como um diamante, Pai. Um diamante, ele tem várias facetas, e cada uma dessas facetas, ela espelha um brilho diferente. E estamos conhecendo, Pai, do seu caráter, das suas facetas, e que você possa achar em nós, Senhor, traços desse caráter, que nós possamos refletir o espelho de Cristo, que nós sejamos cartas lidas, escritas e lidas pelo seu Evangelho, Senhor. Todas as mentes obscurecidas, Senhor, ninguém aqui tem. Ninguém colocando o dinheiro acima do Senhor. Bem, qualquer um não ser preso ou ser refém das coisas, mas ser um filho amado seu, em que você quer se revelar face a face, quer se revelar em espírito, Senhor. Oro, Senhor, para que os chamados, Senhor, as vocações, o desejo por te conhecer, Senhor, seja tão grande, Pai. Que todos entendam, Senhor, que eu também continuo entendendo que essa é a razão da minha vida. E eu te agradeço, Pai, no poder que é no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria aproveitar esse momento para... Eu não conheço todos que estão aqui, mas se algum dia algum de vocês andou com o Senhor e por alguma razão, seja qualquer uma delas, se afastou, eu queria orar contigo. E se você entrou aqui ou nunca decidiu pelo Senhor, quando a gente fala em entregar a vida ao Senhor, não é você se tornar um membro do Verbo da Vida da Lapa, não é você se tornar um evangélico, é você se tornar um filho de Deus. É algo muito maior do que isso. E você começa a fazer parte de uma igreja para você crescer, para você avançar.
Se tem alguém aqui nessa condição que nunca confessou com a sua boca, eu queria orar com você. Se você quiser se reconciliar, eu estou aqui. Se você quiser entregar a sua vida, eu também estou aqui para te ajudar. Eu não vou me demorar porque isso é algo muito precioso. Exige coragem para alguns. Mas é simplesmente falar: Pai, eu preciso tanto de você. Não vai ser o meu orgulho, minha vergonha, o que quer que seja que você queira dar o nome, que vai fazer a diferença. Mas eu quero tanto te conhecer. Quero tanto te conhecer, Pai. Talvez você conheceu Deus e as pessoas através da qual você conheceu não foram um bom testemunho. Seja você o bom testemunho. As pessoas falham. Deus não falhou com você. Você não conhecia o caráter dele apenas. É uma oportunidade para você rever os seus conceitos. Obrigado, Senhor. Porque eu creio que não há ninguém então nessa noite, Senhor. Todos já entregaram suas vidas, mas eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a mudança, Senhor, de pensamento, Senhor. Pensamentos alinhados com o seu caráter, com a sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem sentar. Obrigado, Senhor.